Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, nos intuindo em mais estas nossas considerações, estas despretensiosas reflexões, com o objetivo único de aprimorarmos nosso autoconhecimento, nosso conhecimento acerca de nós mesmos. Nosso estudo do Evangelho, nós paramos aqui no capítulo 5º, no item 8. Nós estamos num ponto bastante assim complexo para a gente, quando eu menciono complexo, no sentido de que não é muito comum as ideias, e como nós temos uma tendência natural de apoiar naquilo que nos é comum, aqui Kardec falando um tanto incomum para nós, para a nossa cultura, inclusive atual do nosso país, a gente poderia compreender como algo um tanto quanto complexo. Mas a gente vai tentar fazer alguns comentários, tentar não divagar muito, ser o mais objetivo possível, para que consigamos atender aos nossos próprios objetivos do nosso estudo, que, como volta e meia digo, não temos o intuito de decorar histórias. Temos o intuito de compreender, assimilar, interiorizar, sentimentalizar as ideias, para que de fato elas sejam importadas para o nosso interior, sejam de fato importantes para nós, ok? Bom, vou ler aqui então e comentando. Item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Esta fala de Kardec é muito interessante, né? Porque ele está dizendo que as tribulações da vida elas podem ser impostas para os espíritos, né, que são endurecidos. Lembrando que espírito sou eu, né? Embora Kardec aqui está falando de espírito, né, eventualmente desencarnado, mas aqui a gente não está entrando muito no mérito se ele está encarnado ou desencarnado. Embora Kardec aqui trate o espírito como um ser, como eu disse, não entrando nesta questão, né? Se é desencarnado, se ele é encarnado. Mas aqui, como o estudo é nosso, eu estou trazendo com uma realidade mais voltada para mim. Ou seja, eu estou aqui encarnado. Que esta ideia aqui tem relação direta comigo, não com os outros. Porque um dos equívocos ao estudarmos é achar que estamos estudando para outro, menos para mim, né? Ou seja, o espírito mal, o mal é o outro, não sou eu, né? O espírito que tem posturas fúteis, é o outro, não sou eu, né? Quer dizer, eu assumo uma condição de perfeito, sem me dar conta disso, inconscientemente, e acho que eu estou estudando para os outros, e não consigo me enxergar no contexto dessa situação que eu estou estudando. Então, o que eu estou fazendo aqui para que nós, inclusive, façamos esta interiorização, buscando a minha relação direta com o que nós estamos estudando aqui agora, ok? Então, vamos lá então. Então, as tribulações da vida, elas podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou seja, se eu sou um espírito endurecido, as tribulações da vida podem ser impostas a mim. Ou se eu sou demasiadamente ignorante para eu fazer uma escolha consciente do que seria o melhor para mim, né? Ela acaba sendo imposta também, né? Mas está dizendo aqui também que para os espíritos arrependidos, né, que querem reparar o mal, eles escolhem, porque já possuem condições de perceber o melhor a fazer, o melhor a ser feito, portanto, eles escolhem, né? A gente vai ver, por exemplo, no Missionários da Luz, no capítulo 12, os espíritos escolhendo o seu corpo físico, né? No planejamento reencarnatório, escolhendo o corpo físico que melhor adeque às suas necessidades
enquanto estiverem encarnados, né? Ou seja, eles próprios estão escolhendo, com o auxílio de espíritos mais elevados, mas são eles quem decidem o que será o melhor para eles naquela reencarnação por vindouro. Assim, é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Fazendo uma analogia aqui, suponhamos que eu tenho um dia inteiro de trabalho, né? Um dia, 8 horas, 10 horas de trabalho. Aí chega no final do dia, o meu chefe, o meu supervisor, o responsável por aquele trabalho que eu fiz, né? Vou imaginar assim, eu sou um pedreiro, um construtor, né? Aí durante 8 horas eu assentei o piso numa casa. Aí quando chega no final de tarde, chega o engenheiro e diz assim, olha, esse piso era para ficar do outro lado, né? A gente vai olhar aquela situação e fala, puxa vida, meu trabalho então foi errado, eu achei que estava certo, mas ele foi errado, não era deste jeito que era o melhor, eu até achava que era o melhor enquanto eu estava fazendo, mas agora me veio informação que não era para ter sido assim, e eu que equivocadamente ou por algum tipo de má comunicação, alguma coisa não me ficou muito clara, ou eu não entendi como era para fazer, acabei cometendo aquele erro, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo eu não quero simplesmente quebrar todos os pisos, não quero destruir tudo, enfim, eu de modo a recuperar este meu trabalho, eu vou verificar o que eu posso aproveitar deste trabalho que eu já fiz, para que eu faça um trabalho menor, ou seja, eu vou tentar, ainda que eu vá corrigir o meu erro, eu tento aproveitar o que eu já fiz, para que eu não tenha que recomeçar do zero. É isso que está fazendo, que o texto está dizendo aqui, né? Então o Espírito ele não quer recomeçar do zero, ele não quer, ele percebe o erro, se arrepende, mas quer aproveitar. Então qual é o aproveito? Com os erros, ele já sabe o que ele não vai errar mais, ou seja, fazendo uma analogia com a obra, né? Por que eu tive esse problema? Por que eu acabei sentando o piso errado? Ah, porque eu não estou lendo a planta direito, ou porque eu não estou ouvindo bem o que o engenheiro está me orientando, ele que tem mais condições, no caso da obra aqui, né? Porque é a área dele, não é a área minha, eu não estou ouvindo muito bem, ou não estou seguindo as instruções, fazendo uma leitura das instruções da planta, por isso eu me equivoquei. Então o que eu vou fazer? Vou agora então amanhã realizar o trabalho, mas agora a partir de amanhã eu vou ler com mais atenção a planta ou vou ouvir com mais atenção as orientações do engenheiro desta obra, tá? Então por isso que eu falei, algo muito simples, lógico, claro, e a mesma postura do Espírito. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam, ou seja, a gente pode olhar, continuando esta analogia com a obra, né? No dia seguinte, eu posso olhar isso como uma expiação, ou seja, puxa vida, o engenheiro me puniu, agora eu tenho que fazer tudo de novo, mas eu posso também olhar para isso e falar, puxa vida, agora é uma oportunidade de aprendizagem, agora é uma oportunidade porque nas próximas obras eu serei mais capacitado, mais qualificado, ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é que essas tribulações, então, das quais nós enfrentamos, elas podem ser ao mesmo tempo expiação, ao mesmo tempo prova, né? Podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que castigam e que preparam, né? Ou seja, ao mesmo tempo que pode me ser ruim refazer aquele trabalho, mas ao mesmo tempo ele está me qualificando, estou exercitando, aprimorando o meu trabalho. E olha o que Kardec diz aqui no final do item 8. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então o que Kardec diz é que rendamos graças a Deus, agradeçamos a Deus pela oportunidade do refazimento, fazendo uma analogia à obra. O engenheiro poderia me dispensar, né? Desprezar, falar, olha, você fez errado, some daqui, não volta nunca mais, acabou o seu trabalho, né?
e isso não seria legal para nós. E o que Kardec está observando? Que Deus é este bom engenheiro, né? Ou seja, é aquele que concede aos homens a faculdade da reparação. Não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Permite que o homem refaça, permite que o homem repare, que faça melhor da próxima vez, né? É uma observação muito interessante, que parece simples, mas o que nós vamos perceber é que Deus nos perdoa sempre. Deus dá sempre a chance de repararmos, de refazermos, de tentar fazer melhor sempre. Item 9. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. O que está dizendo aqui é o seguinte, que muitas vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, né? A gente pensa que o sofrimento que a gente enfrenta é porque eu tive algum erro no passado, né? Mas que frequentemente são simples provas, né? Escolhidas por nós, para que assim a gente acelere o nosso adiantamento, né? Porque eu, enquanto espírito desencarnado, eu olho para a minha encarnação por virá e me pergunto, qual será a melhor forma desta encarnação? Qual será o que eu posso fazer de melhor? Em quais circunstâncias me seriam mais favoráveis para um desempenho melhor nesta encarnação, reencarnação? Então eu faço estas escolhas. E então eu estou exatamente onde eu escolhi, onde eu trabalhei, onde eu me empenhei para que eu estivesse reencarnado. É claro que isso daria margem para profundas divagações, caso alguém não esteja atento ao nosso estudo desde o início, porque poderíamos, nos questionar de coisas do tipo, mas o que está na penitenciária, o que está nos hospitais, né? E sim, todo e sim, né? Agora, por outro lado, existe um outro aspecto. Primeiro que, como a gente acabou de ler no item anterior, né, nem sempre somos nós que escolhemos, às vezes nos é imposto. Mas nos é imposto por conta do que nós escolhemos quando nós possuímos livremente as escolhas. É imposto em dado momento, mas por consequência de minhas escolhas que eventualmente estavam transgredindo demais aquilo que seria melhor para mim, né? Ou seja, se eu começo a tomar muitas decisões e escolhas que me afetam e afetam os outros ao meu redor, logo me será delimitado ou limitado ou impedido o meu poder de decisão. Porque as nossas decisões, né, elas implicam em consequências para tudo aquilo que está em meu entorno, tudo aquilo que será repercutido, receberá repercussão de minhas ações. Por isso que o nosso livre-arbítrio é relativo, né? Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas estamos inseridos dentro de uma lei. É como se o peixe dentro de um aquário tivesse liberdade para ir onde ele quiser dentro do aquário, né? Então nós temos o nosso livre-arbítrio, mas desde que nossas escolhas estejam dentro das leis que permitem, né, que eu tome estas escolhas. Eu sempre dou um exemplo banal, né? Meu livre-arbítrio não permite que eu levite agora, né? Quer dizer, eu estou dentro da lei da gravidade, ela impede meu livre-arbítrio até certo ponto. Só fazendo esta observação, porque nós temos, comumente nós não compreendemos muito pouco sobre isso, né? A gente, a simples reclamação do sofrimento é a prova cabal da incompreensão, né? Ou seja, nós achamos que nós não deveríamos. Por que nós reclamamos de um sofrimento? Porque nós achamos que não deveríamos estar sofrendo, né? Mas isso é por conta da nossa
do nosso momento enquanto encarnados, inconscientes de nossas escolhas enquanto espíritos imortais, né, que transcendem a transitoriedade material. Isso aqui só para nós mensurarmos melhor, né, que muitas das vezes, frequentemente, como Kardec observou em seus estudos, são simples provas escolhidas para acelerar o nosso adiantamento, ou seja, nós escolhemos o que nós, muitas das vezes, o que nós estamos passando para acelerar o nosso adiantamento, ok? Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. É um ponto muito importante da gente entender, tá? Vou repetir mais uma vez. A expiação que a gente vem enfrentar, ela também serve de prova, né? Por quê? Porque ela vai aprimorar a gente. Prova é tudo aquilo que promove a gente, né? Quando eu passo por uma prova, é porque estou a processar, né? A perpassar por um processo de aprimoramento, um processo ascensional. Então eu passo prova para que eu seja... encontre novas conquistas, novos desafios, supere, diríamos, uma etapa, né? Então a expiação, ela sempre serve de prova também, que ela acaba nos provando, né, nos ensejando mais uma conquista. Mas a prova que a gente está enfrentando, ela nem sempre é uma expiação, ou seja, a prova que eu estou enfrentando não é por conta de um equívoco, é simplesmente porque eu deliberadamente quero melhorar. Por exemplo, eu sempre faço esta analogia, eu entro eu fiz uma graduação, agora eu decido fazer a segunda, por quê? Eu estou pagando? Não, porque eu quero eventualmente melhorar, aprimorar, ou seja, é uma escolha deliberada, no intuito de que eu compreendo que será o melhor para mim enfrentar novas provações, né? Estudar, fazer as provas, passar para que no final eu tenha um título que me proporcionará mais possibilidades comparadas a que eu possuía antes de graduar-me, antes de realizar mais este curso, né? Fazendo uma analogia simples para a gente compreender, né, que nem sempre a prova ela é uma expiação. É exatamente o que Kardec está falando aqui. A expiação sempre é uma prova, porque a expiação sempre nos aprimora, nos promove. Mas aquilo que nos promove não necessariamente está ligado a uma expiação, a um erro, a um equívoco, ok? Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. O que Kardec está mostrando aqui, né, está ilustrando, é que havendo provas e expiações é uma prova, né, uma prova não, são sinais, né, de uma inferioridade relativa, ou seja, porque se eu sou perfeito eu não precisaria de nenhuma dessas coisas, já sou formado, já sou expiado, já sou provado, não precisaria nada disso. Então se eu preciso, é porque isso está oferecendo sinais de que eu tenho coisas para serem feitas, né? Então ele aqui diz, isso são sinais de inferioridade relativa, porque aquele que é perfeito, por que eu faço uma segunda graduação, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí em História, né? Porque eu não sou historiador, né? Porque se eu fosse, já não precisaria fazer. É isso que Kardec está dizendo aqui, né? Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Por outro lado também, quanto mais desafiadora minhas provas e minhas expiações, né, eu sairia mais vitorioso, né, mais recompensado. Esses são mais especialmente os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Eu particularmente conheço algumas pessoas assim, né? Pessoas que parece que
né? Não tem sofrimento, né? Primeiro que as coisas que a gente olharia assim, a gente no lugar daquela pessoa falaria, eu ia sofrer muito, para ela é tudo muito natural, muito tranquilo, né? E ao mesmo tempo são pessoas assim inclinadas para o bem em todos os sentidos, né? Gostam de graça das pessoas, né? Se preocupam, querem fazer o bem, querem colaborar, quer dizer, nunca falam mal de ninguém, nunca criticam ninguém, quer dizer, são pessoas claramente, veementemente, pessoas inclinadas ao bem, né? E mesmo assim, ainda nós olhamos e percebemos que essas pessoas passam por impositivos da lei, né? Da lei que eu falo em todos os sentidos, né? Um problema de saúde, ou um problema social, ou um problema ligado às expressões das questões sociais, problemas ligados ao convívio familiar, enfim, né? E são espíritos que nós olhamos e falamos, não, mas é inclinado ao bem, mas por que passa por isso, né? Primeiro que, como eu estou dizendo, às vezes o que eu no lugar dela sofreria, ela onde no lugar dela não está sofrendo. Que às vezes a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa tem um cônjuge que é um cônjuge muito radical, muito opressor, etc e tal, mas ela olha para aquilo e fala, não, é o que eu escolhi, é o que eu achei que para mim seria bom, é o que é legal, é o que eu optei, é o pai dos meus filhos, ou a mãe dos meus filhos, enfim, né? Nós de fora achamos que ela sofre, mas é ela quem está no lugar dela, quem diz. Agora, se ela não reclama, eventualmente ela não sofre, né? Então é isso que está dizendo aqui. E pessoas que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar, né? Ou seja, às vezes a pessoa até sofre, mas com resignação cristã, ou seja, olha para tudo aquilo como se fosse uma necessidade, acata aquilo, diríamos até com uma certa gratidão, compreendendo se tratar daquilo como algo melhor, algo do que teria de melhor a receber da vida, né? Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus, né? Então, o que Kardec está dizendo é que a gente pode considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e que levam o homem à revolta contra Deus, né? Então, as reclamações que nos levam à revolta contra Deus é aquilo que nós poderíamos considerar como expiações. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Então, o sofrimento que não provoca murmurações, ele é sem dúvida, pode ser sem dúvida uma expiação, né? Mas indica que foi escolhido voluntariamente, né? Do que imposto, porque isso é a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso, ou seja, aqueles que estão mais progredidos não murmuram diante do sofrimento. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. O que está dizendo aqui é muito interessante, né? Que os mundos, os espíritos não podem aspirar de uma perfeita felicidade enquanto não estão puros, né? Porque toda mancha entre aspas, lhes impede a entrada nos mundos felizes. Ou seja, nós não podemos, na atual condição, não podemos ser plenamente felizes. Por quê? Porque toda a mancha, né, toda a imperfeição,
impede que adentremos a um mundo feliz, né? E aqui Kardec faz analogia, como um barco que está invadido por uma peste não pode desembarcar numa cidade seus passageiros, né? Ele não pode, as pessoas são impedidas de entrar numa cidade, né? Por quê? Porque elas não possuem os requisitos para adentrar aquela cidade, né? Então é o que está dizendo aqui. Se nós não somos perfeitos, nós não temos requisitos para fazer parte de um mundo perfeito, né? Se nós não somos plenamente felizes, não temos requisitos para estar no mundo completamente feliz. E aqui está dizendo, né, que são as provas da vida que nos fazem progredir, né, e que quando bem suportadas, né, como expiações, apagam as faltas e purificam. E o que é muito interessante que ele fala aqui, né, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. É um tema assim bastante interessante essa parte, porque a gente começa a compreender que quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Quanto maior as nossas provas, é porque maior a nossa necessidade de ser provado. É exatamente assim que nós agimos. O que são os medicamentos, os remédios, né? São drogas, são venenos, mas são venenos que são necessários porque nós chegamos a um grau que deve ser com uma certa intensidade, né? Deve ser mais enérgica essa atuação. Como disse o pai da medicina, Hipócrates, que teu remédio seja teu alimento seja teu remédio, ou seja, que possamos tomar remédios todos os dias de nossas vidas. O remédio contido no alimento, em doses para lá de homeopáticas, né? Ou seja, todos os dias eu comendo, me alimentando do que tem de melhor, implica que eu estou combatendo eventualmente doenças, né? Utilizando o alimento como remédio, mas ao mesmo tempo utilizando o alimento como agente promotor da saúde, que teu remédio seja teu alimento seja teu remédio, né? Mas que se por conta disso eu não fizer bom uso deste alimento e me adoecer, né? Aí eu necessitarei de mais energia, né? Ou seja, aí não bastará eu, diante de uma grave doença, comer frutas para resolver, né? Aí eu terei que entrar com ações mais intensas, mais enérgicas, elementos dos quais são encontrados sim nas frutas, nas verduras, nos legumes, mas em outros componentes da natureza, como mercúrio, como rádio, etc. e tal, né? Ou seja, nós acabamos por conta de nossas ações ao longo do tempo, somatizando ações das quais exigiria mais energia, né? Para que o remédio então tivesse um impacto, um forte impacto. Então, quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Essa observação de Kardec é muito interessante, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que aquele que muito sofre, né, ele deve perceber que ele tem muito a expiar e ao mesmo tempo alegrar de ser curado logo, ou seja, a ação enérgica do remédio tem como objetivo a cura, ou seja, o forte sofrimento, né, que nos causa a muita expiação deve nos ser motivo de alegria, porque está buscando a cura. Como disse por vezes o Dr. Décio Andoli Jr., a doença é a nossa cura, né? O que é a doença? Um processo de cura. Um processo de cura de nós espíritos imortais. A doença no corpo não é senão um reflexo diríamos, do desequilíbrio de nós espíritos imortais.
mas é o reflexo do desequilíbrio e ao mesmo tempo é o mecanismo que vai promover o equilíbrio, né? Como diz o Dr. Décio ainda, as doenças agem como esponjas, como mata-borrão, como ele também utiliza esta expressão, né? Ou seja, mata-borrão do espírito, aonde vai absorvendo, diríamos, entre aspas, as doenças do espírito, né? Então a doença do corpo é aquilo que vai absorvendo as doenças do espírito, para purificar o espírito, como falou aqui no início do item, né? Para que assim ele tenha condições de adentrar aos mundos felizes, para que assim as manchas, como utiliza ali Kardec, né, sejam retiradas, né, sejam purificadas. Isso então faz com que percebamos que o sofrimento intenso é aquilo que vai fazer com que nós tenhamos condições de aprimorar. É claro que aqui eu sei que nós estamos entrando numa compreensão filosófica mais aprofundada acerca do sofrimento e da dor, e obviamente, para quem percebe os estudos, não estou fazendo justificativas, né, de que alguns devam ter dor, obviamente, não precisaria nem eu dizer esta estupidez, né, porque nós estamos num estudo sério, baseado na obra de Hippolyte Léon, Denis Arrivai. Então nós estamos aqui, bem pelo contrário, na busca da serenidade, da autoiluminação, etc. e tal, da paz, da felicidade. Mas aqui eu fiz esta menção porque de fato nós estamos, aqui o finalzinho vai exigir de nós uma compreensão bastante contextualizada, ou como eu costumo dizer, intercontextualizada. Isso quer dizer que nós temos que perceber que, embora o sofrimento é algo intenso, acima de tudo, ele está sob os imperativos da lei da suprema sabedoria e amor. Isso quer dizer também, em outras palavras, que o sofrimento é um mecanismo do qual eu, ser transitório encarnado, não compreendo muito bem, quero fugir dele, quero desprezá-lo, mas isso não implica que ele me seja ruim, né? Bem pelo contrário, nosso processo de aprendizagem ainda é o processo de aprendizagem de tentativa e erro, que Kardec vem a definir como espíritos errantes, né? Ou seja, nós somos encarnados errantes que erramos para compreender o que não devemos mais fazer, e a dor é um mecanismo que diz para nós, não venha mais por aqui, né? Ou seja, quando deparamos com a dor, voltamos para trás e aquele caminho nós não queremos mais seguir. E assim então, é como se o nosso processo de aprimoramento, na verdade, não fosse a busca pelos acertos, e sim, na verdade, um processo de eliminação, né? Processo de exclusão, né? Nós vamos excluindo o que nós não devemos fazer. Assim tem caminhado a humanidade. A humanidade tem caminhado do modo que ao longo dos séculos e milênios ela vem se aperfeiçoando diante do que ela vem aprendendo que não deve mais fazer. Então, se lá atrás ela fazia, ela aprendeu que não deve fazer mais. E toda a evolução socio-histórica tem se dado desta maneira. Nós aprimoramos nossa sociedade por conta dos nossos erros do passado, por conta de tudo quanto nós fizemos e percebemos que não acabou legal. Por exemplo, pegando um ponto histórico, embora eu não tenha a pretensão de fazer análise direta, mas só para nós vislumbrarmos um pouco o que seria esta tentativa e erro. Nós tivemos no ano de 1945 o ápice da Segunda Grande Guerra Mundial, provando para nós que tudo aquilo que nós estávamos fazendo até aquele dado momento não éramos mais para fazer. Por isso nasce em 1945 a Organização das Nações Unidas do nosso planeta. Ou seja, a partir dali fora entendido, fora compreendido que nós precisamos parar de fazer o que nós estávamos fazendo, e vamos conversar sobre isso. Então nós percebemos que
até os grandes acontecimentos históricos são exatamente da mesma forma. Da nossa vida cotidiana nós aprendemos exatamente uma vez que nós erramos. Nós sempre aprendemos pelo erro. Dificilmente, raramente nós temos condições de assimilar pelos erros de alguém se a gente já existe em nós, né? No sentido assim, se eu faço determinada coisa, não é porque alguém me diz que eu não devo fazer que eu vou parar de fazer. Por exemplo, uso de drogas. Quem usa droga, quem não usa, não usa, quem usa, usa mais ou menos, enfim. Ninguém para de usar droga, né, porque decidiu parar, não, eu acho que hoje eu não quero mais. Não, tem que ter alguma coisa que promova a dor, né, algum tipo de problema para que a gente pare para refletir e dizer, não, eu preciso parar, né. Tanto que eu já disse aqui também, outra prova cabal do nosso processo de aprendizagem do modo tentativa e erro, é que todas as decisões de aprimoramento, de promoção do bem, ela antes é por conta de um mal. Por exemplo, né, eu dei um exemplo aqui da Segunda Grande Guerra, fundaram a ONU depois da guerra, ou seja, por que não fundaram a ONU antes de fazer uma guerra, né? Por que deliberadamente não fundaram uma ONU? Olha, vamos conversar aqui, ao invés da gente achar que um é do partido A, um do partido B, que temos que matar um outro, para depois a gente fazer uma ONU, por que a gente não faz uma ONU antes de discutir, antes de guerrear, né? Nós percebemos que nossa estrutura social ainda é uma estrutura antagonizada, né? Em suas proporções. Se lá no passado nós tínhamos o Partido Nacionalista Alemão, o partido, os comunistas dividido com os fascistas, enfim, aquela bagunça histórica toda, bagunça entre aspas, né? O que eu estou querendo dizer é que estavam se antagonizando de tal modo que culminou na Segunda Grande Guerra, né? Mas é o que nós fazemos isso no nosso país, né? Partido A, partido B, vamos todo mundo, né? Só que aqui as coisas são em proporções diferenciadas, mas com o exato mesmo princípio, né? O princípio da antagonização e o princípio da não universalização, da não consideração do todo, e sim da consideração partidarizada. Por isso Kardec claramente vem dizer na sua obra Viagem, Instruções Práticas para Manifestações Espíritas, no primeiro item da obra, dizendo que a sociedade espírita, ela é vetada à sociedade espírita qualquer tipo de atuação política ou econômica social, inclusive quaisquer questões de controvérsias religiosas. O próprio Kardec diz: discussão religiosa não existe numa sociedade espírita. Se alguém eventualmente faz qualquer tipo de discussão religiosa numa sociedade espírita, não compreendeu um dos princípios básicos de Kardec, que não era a análise de nenhuma controvérsia religiosa. Kardec enfatiza isso na constituição de uma sociedade de estudos espíritas, né? O que a gente vai perceber também é que Kardec também fala que é vetada qualquer articulação ou intervenção em questões políticas. Então, se eventualmente alguma sociedade espírita faz alguma articulação ou discussão política, também não compreendeu uma das propostas de Kardec, que é vetado qualquer análise política. Exatamente porque a política, ela em si já é partidarizada, já vai em princípio, como Kardec vai em contra ao princípio básico, como Kardec anota no início do Evangelho, acerca da universalização do conhecimento, da consideração daquilo que me é diferente, do abarcar daquilo, da busca pelo abarcar daquilo que eu desconheço. Vai na contramão do princípio fundamental, também contido no Livro dos Espíritos, em especial na conclusão, quando diz que a doutrina espírita, pelas palavras de Santo Agostinho, é o laço que um dia unirá toda a humanidade. Ou seja, se é um laço que um dia unirá toda a humanidade, não pode partir de pressupostos partidarizados, individualizados,
Apenas na consideração do todo pode ser aquilo que venha em conformidade com os princípios propostos pela doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Então observe que nós estamos então diante de um conteúdo muito amplo e nós temos muitas vezes a tendência de pormenorizar, de restringir, de partidarizar, de circunscrever e fazer uma análise isolada que, sem sombra de dúvida, incorreremos no equívoco, porque a obra de Kardec, a análise como faz Kardec, é uma análise universalista. Então tudo isso só para darmos uma elucidação, um esclarecimento acerca do sofrimento, que o sofrimento ele sempre é o remédio mais enérgico, pois então, da mesmo modo que nós, uma vez, por exemplo, que nós venhamos a enfrentar uma doença como um câncer, iremos nos submeter a quimioterapias, a radioterapias, são tratamentos enérgicos, são medicações enérgicas, mas é o que a situação está exigindo. Por mais que seja enérgico, é o melhor para mim, por isso eu não abstenho de fazer, vou e faço, mesmo que aquilo coloque a minha própria vida em risco, mas eu devo fazer porque é o melhor que tem a ser feito naquele dado momento. O sofrimento é a mesma coisa. O sofrimento é a melhor coisa que nós temos que fazer naquele dado momento, dadas as circunstâncias e decisões e consequências de minhas decisões, portanto, naquele momento é o melhor que eu tenho a receber. É isto que Kardec diz. Ele ainda observa que, como ele bem disse, no item anterior, rendamos graças a Deus pela oportunidade do reparar, pela oportunidade de receber a medicação curadora, para que após a cura possamos reparar, reiniciar, recapitular e assim irmos construindo de modo cada vez melhor a nossa história. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.